Olá, você está na Escola da Nave Online, é um grande prazer receber você aqui na nossa sala de aula virtual, né? Nós esperamos que você esteja sendo abençoado por estas aulas, por essas matérias, e nós já estamos preparando muitas outras aulas e muitas outras matérias para melhor atender você e para servir o povo de Deus e o reino de Deus na terra. Então, fique atento sempre às nossas redes sociais, porque vem novidades por aí, nós já estamos, como eu disse, gravando alguns materiais novos. Bom, a aula de hoje é em defesa da Bíblia, esse curso que nós já começamos há 2 semanas, hoje nós vamos para nossa segunda aula. Nós temos como objetivo nesse curso 2 principais pontos, 2 principais aspectos que nós gostaríamos de realmente contribuir para que você possa edificar a sua fé. Bom, quais são esses 2 pontos? Estão aqui na nossa tela. O primeiro deles é melhorar a sua própria capacidade intelectual e a sua confiança na inspiração bíblica. Ou seja, a nossa ideia é produzir argumentos, é produzir subsídios para que você possa ter uma fé mais sedimentada, mais forte e crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não contém, que ela não se transforma, mas que ela é inspirada divinamente, e nós temos provas que nós vamos passar para você de forma que a sua fé vai ficar mais firme, a sua fé vai ficar mais forte. O segundo objetivo desse nosso curso em defesa da Bíblia é capacitar você a responder os questionamentos que porventura possam existir entre incrédulos ou incautos. É muito comum, e você já deve ter sido vítima disso, em algumas conversas ou até em algumas discussões com os nossos familiares, amigos de faculdade, de escola ou amigos do trabalho, nós sofremos questionamentos do tipo, mas a Bíblia foi mudada pelo homem, a Bíblia está cheia de erros, de contradições. Enfim, nós sofremos questionamentos e muitas vezes ficamos calados, ou pior, respondemos de forma errada por não termos o conhecimento necessário para responder à altura questionamentos como esse. Eu lembro de uma oportunidade muito interessante que eu estava aconselhando um casal até muito querido, e aí num determinado momento da conversa, o marido virou para mim e falou assim, mas a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições. Eu falei, opa! Não fala isso. Ela, mas você sabe que tal? Eu falei, então me mostra um lugar. Aí ele ficou meio assim, eu falei, não tem erros e nem contradições na Bíblia. Não tem absolutamente nada desse nível. Mas, se nós não estivermos preparados para dar esse tipo de resposta com segurança, as pessoas não vão confiar naquela resposta que nós damos. E mais, além dessas respostas para os incrédulos e incautos, o nosso objetivo aqui também é fornecer subsídio, é capacitar você para que você também possa responder heresias no meio da igreja. E isso nós encontramos com alguma frequência. Pessoas que são líderes ou personalidades evangélicas que falam heresias com relação à Bíblia. E muitas vezes nós acabamos aceitando essas heresias, até algumas heresias elas são faladas de forma tão veemente que nós até ficamos com dúvidas, será que é verdade mesmo? Então, o segundo objetivo nosso aqui é esse. Primeiro, melhorar a sua capacidade intelectual. Segundo, melhorar a sua capacidade de responder questionamentos. E também fugir de heresias, como por exemplo, uma que nós ouvimos aí nos últimos dias foi que a Bíblia ela se transforma na palavra de Deus quando encontra com Jesus. Nada mais longe da realidade, nada mais longe da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, aberta, fechada. Se você ler ela, se você não ler ela, ainda assim ela continua sendo palavra de Deus inspirada divinamente por Deus. E nós vimos isso na semana passada, nós vimos as várias formas de palavra de Deus, dentre elas a palavra de Deus escrita, que é o que nós temos hoje nas nossas mãos. Bom, esse é o objetivo então do nosso curso. Te ajudar, te capacitar nesses 2 pontos. Como nós vamos fazer isso? Basicamente nós estabelecemos um cronograma de 8 aulas. Que começou na semana passada, quando nós falamos da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar do cânon das Escrituras, ou seja, o que compõe realmente a Bíblia. Quais são os livros que fazem parte da Bíblia e por que fazem parte? Por que tem outros livros que não fazem parte da Bíblia? Por que nós simplesmente excluímos esses livros?
Então, a nossa ideia será, nesta aula, te fornecer subsídios nesse sentido. Além disso, nós temos ainda mais, depois dessa, mais 6 aulas. Semana que vem vamos falar do conceito da reforma, o sola escritura, né? Que foi base para o início da grande reforma protestante no século XVI na Europa. E aí na semana que vem nós vamos falar então sobre esse conceito e a importância que as escrituras têm para nós que somos chamados protestantes. Bom, dentro disso então hoje nós vamos para a nossa segunda aula, o cânon das escrituras. Qual é o nosso objetivo nesta aula? O que nós queremos nesta aula? Bom, nós queremos estabelecer como se deu o reconhecimento. Note, você vai me ver durante muitas vezes na aula usando palavras como essa. Reconhecimento. Você vai ver, você verá o uso de expressões como reconhecimento, como afirmação. Nunca você verá que nós vamos usar palavras, por exemplo, como definição. Por quê? Nós não definimos o que é cânon, nós apenas reconhecemos. Quem definiu o que é cânon foi o próprio Deus. E nós fazemos o papel de reconhecer aquilo que Deus fez no mundo espiritual. Então, o nosso objetivo será estabelecer como se deu o reconhecimento da igreja dos livros canônicos, como que a igreja chegou nos 66 livros que temos hoje, e vamos procurar responder o que faz e o que não faz parte da Bíblia. Então, esse vai ser o nosso objetivo duplo nessa aula, estabelecer primeiro o reconhecimento, como se deu o reconhecimento da igreja, como a igreja chegou, né, aos livros que ela reconheceu como canônicos, e mais, vamos também procurar responder por que determinados livros fazem parte e outros não fazem parte aí do chamado cânon das escrituras, certo? Bom, de forma inicial é importante estabelecer o que significa a palavra cânon. Por que usamos esse termo cânon das escrituras? Por que usamos essa terminologia para se referir à Bíblia? O N. Gruden diz o seguinte: cânon das escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. A palavra cânon, ela é de origem latina e significa regra, preceito ou cana de medir. Eu gosto desse cana de medir, por quê? Porque é como se fosse aquele metro, né, que a gente tinha muito antigamente, aquelas lojas de tecido, né, que o cara tinha um instrumento de mais ou menos 1 metro que ele usava para poder medir. Cânon é aquele metro, ou seja, é um instrumento pelo qual eu posso aferir com certeza a medida de alguma coisa. Então, quando a gente fala cânon das escrituras, nós estamos falando de algo que foi aferido, que foi medido e que tem precisão na inspiração divina. Essa palavra hoje, cânon, está muito ligada ao cristianismo e significa tão somente os livros que devem ser considerados de inspiração divina. Hoje, né, nós reduzimos bem essa palavra cânon. Basicamente, hoje ela é uma palavra de uso cristão. E quando a gente fala cânon, a gente está falando que é aqueles livros que foram preceitos, né? Ou seja, aqueles livros que foram com precisão adotados como livros inspirados ou divinamente inspirados. Bom, por que nós devemos estudar isso? Por que é importante definir qual é o cânon? Por que é importante definir quais são os livros realmente inspirados? Por que é importante estudarmos esse assunto, chegarmos a essa definição? Por que não podemos deixar, né, como muitos fazem, a palavra de Deus solta? Ou seja, qualquer coisa é a palavra de Deus. Bom, primeiro, porque na semana passada, quando nós estudamos, nós vimos que Deus, ele instrui o seu povo a dar ouvidos às suas palavras, à sua voz. Nós vimos também na semana passada que muito das formas como Deus usava para falar, hoje já estão em desuso. Desuso por causa do próprio Deus. O próprio Deus
decretou que essas formas já não seriam mais utilizadas. Como, por exemplo, quando ele usava a boca de homens para falar a palavra dele. Ele usava muito isso com os profetas. Com o fechamento do cânon, com o advento da impressão, das cópias, né, essa utilização da palavra oral, né, dita por alguém, Deus usando alguém para falar suas próprias palavras, caiu em desuso. Outra forma de palavra de Deus que nós estudamos na semana passada foi o próprio Jesus. Jesus é considerado a palavra de Deus. Nós devemos estudar Jesus. Porém, Jesus já não vive mais entre nós. Ele está vivo, ele está preparando uma morada para nós, porém, ele não está aqui. Eu não tenho como conversar com ele para ele me falar as palavras de Deus. Não tem como eu analisar os seus atos hoje, porque ele simplesmente não está vivendo aqui no nosso meio. Portanto, a única forma de palavra de Deus hoje é a palavra escrita. E se devemos dar atenção à palavra de Deus escrita, a Bíblia, eu preciso saber o que realmente é a palavra de Deus. Eu preciso definir o que realmente pertence à Bíblia ou não, para que eu não seja enganado, para que eu não use algo que não é de Deus como se fosse de Deus. Sendo assim, é importante que eu compreenda claramente, que eu saiba claramente quais são os livros que pertencem à Bíblia ou à Palavra de Deus. Por isso é importante estudar o cânon das Escrituras. Além disso, nós temos um segundo motivo pelos quais nós devemos estudar isso. Eu já falei um pouco, mas vou repetir, é que nós somos questionados nesse sentido. Muitas pessoas nos questionam. O que realmente faz parte da Bíblia? A Bíblia contém erros, e aí a gente precisa saber responder a esses termos, e responder como? De acordo com um estudo bem feito, e é isso que nós queremos fazer. Portanto, é importante você estudar o que vamos falar hoje por esses dois motivos. Primeiro, porque eu preciso dar atenção às palavras de Deus, e então eu preciso definir o que é a palavra de Deus efetivamente. Segundo, porque as pessoas nos questionam nesse sentido. Sendo assim, eu vou dividir o nosso estudo hoje em duas partes, já que precisamos estudar o cânon. Como nós vamos estudar esse cânon? De duas formas. 2 pontos basicamente nós vamos abordar. Nós vamos abordar o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Por quê? Porque a forma como se deu o reconhecimento, tanto do Antigo como do Novo Testamento, possui singularidades, particularidades, e cada um obedeceu um formato para se chegar à definição do que era inspirado e do que não era inspirado. Existe alguma similaridade entre eles? Sim, mas pouco. O que a gente vai encontrar, na verdade, é um contraste entre a forma como o Antigo Testamento foi definido e a forma como o Novo Testamento foi definido. Portanto, é importante estudarmos a forma como cada um se deu separadamente. Sendo assim, vamos começar, obviamente, pelo mais antigo, o cânon do Antigo Testamento. A coleção mais antiga das palavras de Deus escritas foi escrita pelo próprio Deus, porque é os 10 mandamentos. A primeira vez que aparece, pelo menos na Bíblia, alguém escrevendo a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando Deus está com Moisés no alto do monte, a Bíblia diz que Moisés desce de lá com 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então podemos afirmar que Deus foi o primeiro escritor bíblico. Ele mesmo escreveu as suas próprias leis e deu essas leis para Moisés. Podemos afirmar então que temos aí o nosso primeiro autor, o próprio Deus. Mas entre os homens, quem nós temos? Nós temos uma lista grande de autores no Antigo Testamento, sendo Moisés o primeiro escritor bíblico. Depois nós encontramos Josué, profetas como Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, estadistas como Davi, Salomão, sacerdote como Esdras e até um boiadeiro como Amós. Qual que é o interessante notar quando a gente pega os autores bíblicos? 2 coisas que nós devemos notar. Primeiro, que Deus não respeitou cultura. Deus pegou indivíduos de vários momentos culturais. Você vê profetas que tinham
como que eu vou dizer? Tinha uma formação cultural, a palavra sumiu, mas apareceu. Então você tem profetas que têm uma formação cultural, você tem reis com outra formação cultural, sacerdotes com outra formação cultural, você tem homens de vários momentos da história, você tem lá desde homens muito antigos, próximo de 1600 a.C. até 450, 430, 420 antes de Cristo, ou seja, você tem homens de vários momentos culturais, homens que viram a monarquia apenas, homens que viram a época dos juízes, homens que viram a época do cativeiro babilônico, da volta do cativeiro, enfim, você tem homens de várias formações culturais. Além disso, você tem homens de várias formações intelectuais. Como eu disse aqui, você tem homens que foram formados, por exemplo, lá pelo Egito, como o caso de Moisés, extremamente intelectualizado. Mas você tem como exemplo que eu dei um boiadeiro, Amós, um homem que era acostumado a cuidar do gado e que também foi escritor do texto bíblico. Ou seja, Deus, ele usou quem ele quis da forma como ele quis. Alguém pode perguntar, pastor, você está dizendo que Moisés foi o primeiro escritor bíblico, mas Moisés escreveu coisas que aconteceram muito antes do tempo que ele viveu. Aconteceu 500, 600, 1000 anos ou até mais do que o tempo em que Moisés viveu. Como o senhor explica isso? Bom, a explicação ela se dá em duas partes. Primeiro, havia entre o povo antigo, não só entre os judeus, mas era uma prática muito comum entre os judeus, a chamada tradição oral. O que era isso? Era a forma como as histórias dos antepassados eram passadas de geração em geração. Essa forma como a história era passada de geração em geração era através da tradição oral, ou seja, pai contando para o filho, filho contando para o filho e assim sucessivamente até que todos tivessem conhecimento daquela tradição do acontecido com os homens do passado. E isso até chegar Moisés, certamente Moisés tinha muita informação e esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é exatamente porque Moisés passou períodos longos com Deus, em momentos particulares com Deus, em cima de montes e momentos onde eles falavam face a face. A própria Bíblia diz isso. E nesses momentos, provavelmente Deus usou para elucidar alguns pontos que porventura houvesse dúvida ali na cabeça de Moisés, exatamente na forma de transferir para Moisés o conhecimento que era necessário para que ele pudesse então escrever o texto bíblico sem faltar nada, ou também sem correr o risco dele acrescentar alguma coisa que não era para ser escrito lá. Portanto, nós podemos afirmar que Moisés ele foi o primeiro homem a fazer essa retrospectiva, a olhar um pouco para o seu passado. Bom, falando sobre o cânon, como que se deu aí o reconhecimento do cânon, é interessante notar que esse cânon ele foi sendo produzido progressivamente, ou seja, não foi escrito de um dia para o outro, em um período de 100, 200 anos, não. O cânon do Antigo Testamento ele foi sendo produzido ao longo de um período longo de anos, de quase 1000 anos ou até mais, de período de escritura ou de produção do chamado cânon do Antigo Testamento. Ou seja, não foi um homem que pegou e redigiu tudo isso em algum momento da história, mas esse cânon foi sendo produzido à medida que o tempo ia passando, à medida que as coisas iam acontecendo. Na verdade, nós podemos afirmar com certeza que a produção do cânon, ele obedeceu ao plano de Deus. Nós vamos falar isso um pouco sobre o cânon do Novo Testamento para defender o porquê que nós aceitamos que os apóstolos sejam escritores do cânon. Por quê? Porque o cânon ele foi respeitando o plano de Deus. Ou seja, nada do que está no cânon foge do plano que Deus estabeleceu. Então, como é isso? Para você entender de forma exemplificada. Não era porque tinha Moisés que aí ia escrever. Então, Moisés nasceu, agora ele pode escrever. Não, Moisés nasceu num período da história X que havia necessidade de ser registrado aquele período. Então, se você pegar os livros da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, você pode dividir as porções da Bíblia por porções de tempo. Então você tem a criação,
que ela está lá em Gênesis, né? E Jó acompanha também esse período um pouco à frente da criação, mas você tem Noé, você tem Abraão, quando Deus elege o seu povo, depois você tem o período do exílio egípcio, né? da ida do povo para o Egito, na história de José. O povo passa um período ali no Egito, e aí esses momentos existem lacunas de tempo, né? O tempo não é contado ali ano a ano, dia a dia. Por quê? Porque o que importa é o plano redentivo de Deus, é o plano de Deus de salvar o seu povo. Por exemplo, o povo de Israel ficou cativo no Egito por mais de 400 anos. Nesse período de cativeiro egípcio, né, de escravidão egípcia, não houve registro. Por quê? Porque não havia nada importante dentro do plano de Deus acontecendo. Até que Deus resolve tirar o seu povo de lá, e aí levanta Moisés para registrar a saída do povo do Egito. Assim acontece com todos os outros momentos importantes na história. A entrada na Terra Prometida, Josué registra isso, como eles viveram ali na Terra Prometida. Aí é o tempo dos juízes, depois a formação da monarquia, depois a apostasia dos reis e a ascensão dos profetas, através de Elias e Eliseu, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando já está próximo do período do cativeiro babilônico, pré-cativeiro babilônico. Depois, durante o cativeiro babilônico, também tivemos pouca atividade literária. Exatamente por quê? Porque era um período que haveria de passar esses 70 anos, então não tinha muito a ser acrescentado, pouca produção literária, até que o povo sai desse Egito babilônico, esse cativeiro babilônico, sai do cativeiro babilônico, aí sim, volta a ter novamente atividade literária. Por quê? Porque, mais uma vez, o plano de Deus acontecendo. Só que esse processo ele termina em 435 a.C. Por quê? Porque é o último momento do Antigo Testamento antes da Nova Aliança. Depois de 435 não aconteceu nada de importante entre os judeus. O povo judeu habitou ali na região da Palestina, onde é Jerusalém, onde é Israel até hoje, e não teve nada acontecendo ali, porventura algumas revoltas, mas nada que fosse expressivo a ponto de ser relatado nas Escrituras. Então Joséfo, olha só para você ver como que isso encontra respaldo nos fatos históricos. Joséfo, e esse homem a gente vai citar ele bastante aqui quando falamos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Joséfo era um judeu, um historiador judeu, e é importante que ele seja judeu porque ele não está envolvido nas controvérsias do cristianismo, né? Ele não tinha necessidade de agradar A, B ou C, não. Ele é judeu, o objetivo dele era simplesmente contar a história do seu povo, dos judeus. Ele viveu no primeiro século. Então ele viveu num período importante da história onde tudo isso aqui estava se desenrolando, e ele disse o seguinte: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa. Então ele está falando o seguinte: de 435, que é o período próximo ali de Artaxerxes, até os dias dele, que era o primeiro século, onde Jesus estava ali, né, ano 1, 2, 3, 4, 5, 10 depois de Cristo. Ele está falando que até esse momento aconteceu uma história, teve uma história, foi escrita uma história do povo de Israel, mas ele diz, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos registros mais antigos devido à falta de sucessão exata dos profetas. Ele está falando o seguinte: tem uma história, foi escrita, porém, essa história escrita não é digna de ser considerada como os escritos mais antigos, como os escritos dos profetas, como o restante das Escrituras. Então, ele mesmo, um historiador judeu que viveu no primeiro século, ele disse, de Malaquias em diante, coisa boa, mas não é inspirado divinamente, não é Escrituras efetivamente. Ou seja, do ponto de vista de Joséfo, nenhuma palavra foi escrita inspirada divinamente para ser incorporada nas Escrituras, no cânon das Escrituras após 435. Assim sendo, muitos escritos posteriores ao ano de 435
antes de Cristo, apesar de serem aceitos pelo povo judeu, não foram considerados por esse povo como divinamente inspirados a ponto de fazer parte das Escrituras. Os próprios judeus reconhecem isso e eles eliminaram qualquer escrito que eliminaram como divinamente inspirado, não eliminaram da cultura deles, mas não consideraram divinamente inspirado tudo aquilo que foi escrito em 435 a.C. Ou seja, elimina aí os chamados livros apócrifos, né? Mas a gente vai entrar nisso aqui um pouquinho mais para frente. Podemos observar também que no Novo Testamento nós não encontramos nenhuma controvérsia entre Jesus e os judeus sobre a extensão do cânon. Isso aqui é fantástico. Olha só para você ver o raciocínio. Nós temos diversas discussões, diversas controvérsias entre Jesus e vários grupos religiosos e até políticos de sua época. Por exemplo, Jesus discordou dos fariseus, Jesus discordou dos saduceus, dos zelotes. Todos esses eram religiosos de linhas teológicas diferentes. E Jesus discordou deles em vários pontos, em vários momentos da história. Jesus discordou também de um grupo político chamado os herodianos. Esse grupo defendia a ocupação romana. E Jesus também entrou em controvérsia com esses homens. Porém, nenhuma dessas controvérsias foi relacionada à extensão do cânon, ou seja, ao tamanho do cânon. Eles discutiram sobre muita coisa, mas sobre o que era a Bíblia não houve discussão. Se houve alguma coisa que Jesus, fariseus, saduceus, zelotes e herodianos concordavam, era com a extensão do cânon. Ou seja, nunca houve discussão sobre se determinado livro era ou não era inspirado. Por quê? Para Jesus, os 22, né, que na época deles, daqui a pouco a gente vai ver por que são 22, os 22 livros do Antigo Testamento eram divinamente inspirados. Para nós, 39, por causa da divisão dos livros. O que eu quero dizer é que o mesmo conteúdo de 22 livros é o mesmo conteúdo que nós temos de 39. E sobre isso, Jesus e seus discípulos, fariseus, saduceus, zelotes e herodianos concordavam, por incrível que pareça. Acrescido a isso está o fato de que Jesus e os autores do Novo Testamento citam mais de 295 vezes o Antigo Testamento, sem qualquer menção dos livros apócrifos. Olha só que coisa interessante. Em 295 vezes, Jesus ou qualquer um dos autores do Novo Testamento faz citações do Antigo. Cita Salmos, Jesus, olha só que coisa notável. Jesus cita todos os grandes personagens do Antigo Testamento. Jesus cita Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, cita Davi, Salomão, cita praticamente todos eles. Jesus não faz sequer nenhuma recomendação, dizendo, olha, com relação a Adão, vocês entenderam errado. Não, Jesus foi o próprio a confirmar que tudo que estava no cânon era divinamente inspirado. Ele não fez nenhuma recomendação de correção. Sendo Deus, sendo a palavra de Deus, ele poderia fazer recomendações, dizendo o seguinte, esqueçam os livros da Bíblia, esqueçam as escrituras e olhem para o que eu estou fazendo. Ele não fez isso nenhuma vez. Nem ele, nem os autores do Novo Testamento. Eles citaram 295 vezes a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, sem fazer qualquer menção dos apócrifos. Ele não cita Macabeus, nem Tobias, nem Judite, nem Baruque, nem Eclesiástico, nada, não cita nada, nenhuma frase. Será que isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer muita coisa. Bom, diante disso, eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouco sobre esses apócrifos, né? Porque, na verdade, eles são o grande ponto de discordância que nós encontramos, tanto entre ortodoxos como romanos, como protestantes. Existe uma discordância do fechamento do Antigo Testamento por parte desses três grupos. Porém, como eu disse aqui, esses livros apócrifos não foram citados. Isso é um sinal. Agora, vamos falar um pouco desses apócrifos. O que eram esses apócrifos? O que podemos dizer sobre eles? Primeiro, é interessante notar que esses apócrifos eram uma coleção de livros incluídos pela Igreja Católica Romana, na época era a igreja chamada Universal,
no período da Idade Média. Posteriormente, esses livros foram extraídos pelo protestantismo. Então, o que se deu? Veja bem, na Idade Média, ou até um pouco antes da Idade Média, ali no século IV, século V, houve a primeira tradução da Bíblia do grego, que era a língua comumente usada, e ali tinha uma tradução muito tradicional, que era a Septuaginta. O que era essa Septuaginta? A Septuaginta era uma tradução da Bíblia do hebraico, que era uma língua que já estava em desuso. Isso foi próximo da época do nascimento de Jesus. Então, o hebraico já estava em desuso, então houve uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. E essa tradução foi feita por 70 homens, por isso o nome Septuaginta. Bom, essa tradução do hebraico para o grego incluiu como apêndice, como parte da tradução de outros livros, alguns livros chamados apócrifos, ou até mesmo alguns talmudes. O que eram talmudes? Era como se fossem livros de provérbios, de ditados populares. Bom, na tradução então do hebraico para a Septuaginta, esses 11 livros, que na Igreja Católica são 7, mas na Ortodoxa são 11, nos protestantes são nenhum, esses livros então passaram a fazer parte da tradição da Septuaginta. Eles fizeram parte dessa tradução dos 70, que era muito comum usada na época de Jesus. Essa tradução durou até o período do início da Idade Média, quando Jerônimo fez a primeira tradução, e ele traduziu da Septuaginta, ou seja, do grego, para o latino. Sendo que na parte oriental do Império, ou seja, na Igreja Ortodoxa, a Septuaginta continua a ser usada. Por quê? Porque nessa parte do Império falava-se ainda o grego, o que não acontecia na parte ocidental do Império, que falava-se então já o latim. Então precisou dessa tradução para atender as demandas da parte ocidental. Quando Jerônimo fez a tradução, Jerônimo, já sabendo que esses livros não faziam parte do cânon, ele retirou todos eles. Incluiu apenas 7 como apêndices da sua tradução. E ele deixou muito claro isso. Bom, esses livros, eles foram automaticamente, com o passar dos anos, eles foram sendo incorporados à tradição. Ou seja, os estudiosos da Idade Média, os escolásticos, enfim, os estudiosos daquele período da história, foram aderindo a esses livros como teologia, foi construindo teologia a partir desses livros. Daqui a pouco a gente vai ver como que tem muita teologia católica hoje que é ligada a esses livros. Por isso até a dificuldade de rejeitar esses livros como inspirados, exatamente porque atende a algumas teologias, alguns ensinamentos da própria Igreja Católica. Bom, o que nós podemos dizer sobre esses livros? Primeiro, eles nunca foram aceitos como escrituras pelos judeus. Falamos aqui agora há pouco. José falou sobre isso, o próprio concílio de Jâmia, né, que eu não quero entrar muito aqui porque é até um negócio que a gente precisa estudar mais, mas no concílio de Jâmia, que foi um concílio entre judeus, não tinha nada a ver com o cristianismo, lá por volta do ano 70 depois de Cristo, esse concílio se reuniu para definir quais seriam os livros realmente inspirados, e eles ficaram nos que eles já tinham, que eram os 22 do Antigo Testamento, que para nós são 39, que é o conteúdo do Antigo Testamento. Então, para os judeus, esses apócrifos nunca fizeram parte do cânon sagrado, nunca fizeram parte das escrituras, nunca foi aceito pelos judeus como parte das escrituras. Pastor, então por que eles foram incluídos? Bom, o que parece é que a inclusão desses livros também foi uma forma de antissemitismo, uma forma de querer diferenciar de alguma forma a Bíblia, que era muito comum ali nos primeiros séculos da igreja. Inclusive havia alguns hereges que queriam tirar qualquer referência do judaísmo na Bíblia, qualquer referência até de nascimento de Jesus entre os judeus. Quer dizer, algo muito grave.
Ou seja, um antissemitismo reinava naquela época, uma cultura anti-judaica. Então talvez a inclusão desses livros tenha passado por isso, uma forma de diferenciar o cristianismo do judaísmo. Mas entre os judeus não houve qualquer menção da inclusão desses livros como escrituras. Além disso, o próprio Jerônimo, o tradutor da Bíblia, do grego para o latim, ele disse que esses livros, por isso que eles colocou como apêndices, eram livros da igreja, mas não parte do cânon. O próprio Jerônimo, o grande autor da Vulgata Latina, um teólogo refinado, ele disse o seguinte: esses livros são parte da igreja, devemos estudá-los. Assim como eu estudo livros de teologia, como eu cito aqui o N. Gruden, como eu cito Louis Berkhoff e outros escritores, mas não cito como verdade absoluta, não o cito como inspiração divina, apenas como parte dos nossos estudos teológicos, parte do nosso esforço teológico, assim como era também naquele período. Isso vai de encontro com vários documentos antigos. O que nós estamos afirmando aqui encontra respaldo na história. Por exemplo, tem um livro muito antigo do primeiro historiador cristão. O nome desse camarada é Eusébio. Inclusive, ele é considerado membro da patrística. Patrística é aquele grupo de teólogos que são considerados os pais da igreja, os primeiros produtores de teologia que nós temos na história da igreja. Eusébio fazia parte desse grupo e ele foi o primeiro historiador da igreja, o primeiro a escrever um livro sobre a história da igreja. Inclusive esse livro tem publicação dele, eu já vi. Ele está em promoção aí em perfis da internet, em perfis do Instagram. O nome desse livro é História Eclesiástica. O livro foi publicado em 325 depois de Cristo. Tá? Mas nesse livro, né, tem uma lista que foi apresentada por um bispo da cidade de Sardes no ano de 170 depois de Cristo. Ou seja, um bispo cristão de uma igreja conhecida da época, que era a igreja da cidade de Sardes. O nome desse bispo é Melito. Ele fez uma relação, olha que coisa séria, dos livros considerados canônicos no Antigo Testamento. Mas ele não fez essa relação da cabeça dele, não. Ele buscou fontes. Nesse livro do Eusébio, História Eclesiástica, tem a citação dessa lista de Melito. E olha o que está escrito no livro História Eclesiástica, citando Melito, bispo de Sardes. Olha o que ele diz. Conheci com precisão os livros do Antigo Testamento. Melito então está dizendo o quê? Eu conheci com precisão, né, cirúrgica, é por conta minha, os livros do Antigo Testamento. Mas como que ele conheceu com precisão? Ele fala aqui, ó, avaliei os fatos e os enviei a ti. Ou seja, Melito fez um estudo de quais seriam os livros considerados canônicos, divinamente inspirados, e que deveriam fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras. Isso no ano de 170 depois de Cristo, em um livro de História Eclesiástica de Eusébio, publicado em 325. Então ele está falando, eu fiz um estudo e apurei com precisão quais devem ser os livros do Antigo Testamento. E ele fala quais são. São esses os teus nomes. 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros dos reis, por isso que a gente fala dos 22. Porque os 4 livros dos reinos, por exemplo, é um livro só na tradição judaica. E tem outros aqui, por exemplo, Esdras é junto com Neemias, por isso que dá 22. Mas vamos lá. Os 4 livros dos reinos, 2 livros de crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias, os 12 num único livro. Aqui são os 12 que a gente chama de 12 profetas menores. Esses 12 profetas menores eram reunidos em um livro só. Então, os 12 num único livro,
Daniel, Ezequiel e Esdras. Mais uma vez, Esdras era junto com Esther e também com Neemias. Então, o que nós temos aqui? A lista que foi elaborada porque houve um estudo, uma avaliação sobre a canonicidade desses livros, e Melito, o bispo da igreja de Sardes, no ano de 170, relacionou os 22 livros dos judeus como divinamente inspirados. Esse conteúdo aqui de 22 livros é exatamente o conteúdo que nós temos em 39 livros, em 39 livros do nosso Antigo Testamento. É o mesmo conteúdo que Melito fez a relação depois de estudar bastante lá no século II. Ele fez uma relação destes livros e aqui estão esses livros, ou seja, para a igreja antiga, 39 livros no Antigo Testamento e ponto final. Pastor, quais são esses livros chamados apócrifos? A lista é de mais ou menos 11 livros, ok? A Igreja Católica Romana utiliza 7 desses 11, desconsiderando outros 4. Mas a Igreja Ortodoxa, ela considera os 11 como divinamente inspirados. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Acréscimos a Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, diferente de Eclesiastes, Baruque, incluindo aí a carta de Jeremias, Cântico das Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, primeiro e segundo Macabeus, ou seja, os 11 livros que foram incluídos por essa controvérsia entre gregos e latinos. Esses são os livros. Estes livros não se encontram na Bíblia hebraica. Isso é importante destacar. Na Bíblia hebraica não tem esses 11 livros. Esses 11 livros estão apenas na Septuaginta, que é a versão dos 70, a tradução do hebraico para o grego. Qual é o problema central desses livros? É que eles estão cheios de controvérsias, cheios de heresias e incongruências com o restante das escrituras. E.J. Young, que é um grande estudioso das escrituras, ele fez um estudo sobre essas incongruências, essas inconsistências. E ele fez uma declaração muito importante que vale a pena nós retratarmos ela aqui. Então, E.J. Young disse o seguinte: não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Ou seja, o Young começa fazendo uma afirmação contundente. Ele diz o seguinte, que ao olhar para os apócrifos, eu não encontro traços da divindade. Mas ele continua dizendo: tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Por que eu devo eliminar um livro que contém erros históricos, cronológicos e geográficos? Porque eu não posso considerar esses livros divinamente inspirados. Bom, obviamente que eu não devo considerar, porque se Deus foi o autor desses livros, não pode haver diferenças nem históricas, nem cronológicas, muito menos geográficas, porque Deus sabe todas as coisas. Mas além disso, se eu aceito, por exemplo, que há um erro cronológico ou geográfico, por que eu deveria aceitar que não há erros em outros lugares? Se eu aceito, por exemplo, que ele colocou lá uma cidade em tal lugar, mas a cidade é em outro lugar, e eu aceito isso, eu falo, não tem problema. Quando alguém me questionar sobre a ressurreição de Jesus, por exemplo, ou sobre a Trindade, eu não vou poder fazer uma defesa dessa ortodoxia. Por quê? Porque eu aceitei tranquilamente outros erros. Portanto, não é saudável, nem justo, nem correto aceitar um erro, por menor que ele seja. Por menor que ele seja. Então, se alguém disser para você assim, tem erros na Bíblia, você pode falar, na Bíblia católica tem. Por quê? Judite e Tobias estão lá. E Judite e Tobias cometem erros geográficos, cronológicos e históricos. Mas não para por aí. Os livros justificam a falsidade e a fraude e faz com que a salvação dependa de obras meritórias. Então, não é por acaso que dentro da teologia católica a salvação depende de obras.
Não é por acaso que a Igreja Católica aceita com facilidade, por exemplo, que indivíduos tenham que passar pelos sacramentos para ser salvo. Por quê? Porque encontra respaldo em livros apócrifos. Como eu disse para vocês, a inclusão dos apócrifos durante a Idade Média trouxe uma produção teológica muito questionável para a Igreja Católica. Então, quando eles defendem as obras meritórias, você não deve se assustar com isso. Agora, o que você deve te assustar é como eles podem defender algo que encontra incongruência. Por quê? Se nos apócrifos há defesa de obras meritórias para a salvação, há uma condenação dessas obras no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo. Paulo condena veementemente a salvação pelas obras. E nós temos vários versículos nesse sentido. Porém, nos apócrifos, isso é comum. Mas ele continua dizendo: Eclesiástico e sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada em conveniências, que é errado, que é um pecado, moral pelo menos, né? Sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente, capítulo 11, versículo 17, o que vai de encontro ao restante da Bíblia, porque o restante da Bíblia vai ensinar a criação do mundo a partir do nada. Então, quando eu encontro algo diferente nos apócrifos, eu encontro uma incongruência, um erro. Mas ele continua dizendo: Eclesiástico ensina que dar esmolas propicia expiação pelo pecado. Aqui eu encontro a teologia que dá a defesa às indulgências. Johannes Tetzel, o grande inimigo de Lutero, aquele que foi usado por Deus para desembocar ou para motivar a reforma protestante, esse homem se baseava em textos de Eclesiástico para dizer o seguinte: há condições de ter salvação através da entrega de esmolas, ou seja, se eu der uma oferta, eu tiro algum parente meu do purgatório. Inclusive, tem histórias assim bem icônicas, né, do Tetzel, onde ele dizia que à noite ele havia dormido e ele tinha ouvido vindo do cemitério vozes de pessoas lamuriando. Eram as vozes dos familiares e que você poderia aliviar o sofrimento dos seus familiares entregando uma esmola. Não estava errado, de acordo com a teologia. Estava errado porque foi incluído um livro que não deveria estar ali, que encontra uma grande incoerência e incongruência com o restante das Escrituras. Em Baruque se diz que Deus ouve a oração dos mortos. Então, por isso que os católicos fazem ou aceitam a intercessão dos santos. Por quê? Porque lá em Baruque, né, esse autor defende que Deus ouve a oração de mortos. Só que nós encontramos incongruência com relação a isso com o restante das Escrituras. Inconsistência. O restante das Escrituras não fala que isso é possível. Na verdade, Deus condena essa comunicação. E em 1 Macabeus há erros históricos e geográficos, o mesmo que a gente falou no início, não vale a pena novamente mencionar. E para piorar a situação, foi somente no Concílio de Trento que a Igreja Católica Romana aceitou oficialmente os apócrifos. A prática da Idade Média, né, a prática da teologia católica do período, os apócrifos já eram parte da Bíblia, mas havia uma interrogação sobre eles. Lembra que eu falei que Jerônimo havia dito que eles eram livros da igreja, mas não eram canônicos? Pois é, no Concílio de Trento, 1546, esses livros passam a fazer parte da canonicidade. Passam a compor o cânon. Ali a Igreja Católica diz: não, eles não são mais livros da igreja, agora eles são livros canônicos. Na verdade, eles dão uma nomenclatura para eles que é bem interessante. Na Igreja Católica, eles são chamados de deuterocanônicos. O que é isso? Depois do cânon. Né? Poderíamos dizer, eles nunca vão aceitar isso, mas o próprio nome já diz que eles são incluídos depois do fechamento do cânon, ou seja, cometendo um erro grave, muito, muito grave. Além disso, né, talvez a inclusão ou talvez a aceitação oficial desses livros tenha se dado de forma a tentar proteger a Igreja Católica, porque o Concílio de Trento, se você se lembrar, ele começou no ano de 1546, ele tinha como objetivo principal, né, a Igreja Católica não refere ele assim, mas a história refere-se a esse concílio, né, o Concílio de Trento, como concílio de contra-reforma, ou seja, foi um contra-ataque da Igreja Católica às ideias reformistas do século
16. Resumindo, amados, nós podemos enumerar pelo menos 3 motivos pelos quais os apócrifos não devem ser considerados canônicos. Eles não devem ser considerados canônicos, em primeiro lugar, porque o povo judeu nunca considerou esses livros como palavra de Deus. Os judeus, que foram os guardadores das Escrituras até a vinda de Cristo, nunca considerou esses livros parte do cânon sagrado. Segundo, Jesus e os escritores do Novo Testamento não considerou esses escritos como escritura, ou citou qualquer destes livros. Ou seja, não há por parte nem de Jesus, nem dos seus discípulos, nem dos seus apóstolos, nem da igreja antiga, qualquer aceitação ou citação desses livros. Esses livros não eram considerados dignos de serem citados como escrituras, como outros livros eram considerados como os livros que compõem o que nós chamamos hoje de cânon do Antigo Testamento. E por último, o terceiro motivo pelo qual não devemos considerar os apócrifos como canônicos talvez seja... Aliás, todos esses motivos são muito importantes, né? Mas esse terceiro, para mim, é como se fosse a tampa do caixão. Aqui não há como fugir, né? Encontramos diversas incoerências graves em relação ao restante das Escrituras. Ou seja, nesses livros apócrifos, nós encontramos muita inconsistência, incongruência, muita heresia com relação ao restante das Escrituras. E aí nós teríamos que eliminar ou um ou outro. Como os apócrifos não foram citados, não eram considerados pelos judeus, vamos tirar esses, porque na verdade esses é que não fazem parte. Portanto, amados, podemos afirmar com absoluta certeza que os 39 livros do Antigo Testamento são a verdadeira palavra de Deus. Devemos confiar que Deus, em sua bondade e misericórdia, não permitiu ou permitirá que alguma palavra seja deixada de lado ou incluída. Ou seja, Deus mesmo trabalha para que a palavra dele seja mantida imaculada, seja mantida livre de qualquer contaminação. Pastor, mas os católicos aceitam assim. Eles deveriam rever, né, diante de fatos tão contundentes como acabamos de falar aqui agora, e reavaliar a inclusão desses livros como cânon sagrado, assim como os ortodoxos também devem fazer esse exercício. Porém, eles não fazem por motivos que são muito óbvios e que, lamentavelmente, são prisões que eles acabam entrando. Por exemplo, os ortodoxos, eles não aceitam isso porque se tem algo importante para os ortodoxos é a história da igreja. E a história da igreja incluiu esses livros, por motivos que a gente não sabe durante essa história toda, incluiu esses livros, aceitou esses livros facilmente nesse processo que a gente acabou falando aqui. Então eles, como se apegam muito, a liturgia deles é muito ligada à história, eles não aceitam, porque se aceitarem, toda a teologia deles vai ser jogada para o lixo, literalmente. E os católicos romanos, pelos mesmos motivos que acabei de falar agora, além disso, por causa do magistério, né, e por causa também da inerrância papal, infabilidade papal, que é o Papa é infalível, e esses livros foram considerados canônicos por um Papa, e se eu aceitar que esse Papa errou ao incluir esses livros, eu acabo com a infabilidade papal, que é parte da teologia católica, portanto, algo muito, muito grave. Bom, esse aí foi então o cânon do Antigo Testamento. Agora nós vamos começar a falar do cânon do Novo Testamento. Deixa eu só passar isso aqui para frente. O cânon do Novo Testamento. Nós vamos falar deles a partir de agora. Para começar a falar do cânon do Novo Testamento, é importante destacar aquilo que eu já comecei a falar, que o desenvolvimento das Escrituras acompanha o plano de Deus na história, ou seja, o plano redentivo de Deus. A cada momento importante nesse plano de Deus, Deus levantava homens divinamente inspirados para relatar o que estava acontecendo, porque era parte do plano de Deus. Quando esse plano, de certa forma, arrefecia, quando esse plano, de certa forma,
ele se desenrolava, aí a sequência daqueles assuntos se desenrolava, aí havia então uma cessação, ou seja, não havia essa inspiração de Deus para ser incluído no cânon. Isso aconteceu com os apóstolos. Se nós olharmos, a história do plano redentivo de Deus, então nós temos a criação, nós temos a formação, o dilúvio, nós temos a formação da nação de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos a saída do Egito, a entrada na Terra Prometida, a formação o período dos juízes, a formação da monarquia, o declínio da monarquia, o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro babilônico. Qual que é o próximo assunto? A chegada do Messias. Portanto, os apóstolos foram levantados para dar sequência na contagem, no registro dos dados históricos, no registro do plano de Deus para aquele tempo. Ou seja, o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento está ligado aos apóstolos, pois eles estão em conformidade com o plano de Deus. O que é isso? Não é que Deus falou ou registrou alguma coisa porque Paulo, Pedro, Tiago, João eram importantes. Não, porque eles estavam num momento importante da história, como poderia ter sido eu, você ou qualquer um outro. A questão não é quem escreveu, mas é quem autorizou a escrever e por que autorizou a escrever. Deus autorizou a escrever naquele período, porque aquele período está ligado ao desenvolvimento do plano redentivo de Deus. Sendo assim, o plano arrefeceu, como temos agora, temos já a descrição do que estamos acontecendo, estamos aguardando o próximo passo no plano, que seria o início do milênio, através do arrebatamento e da volta de Jesus, que são os próximos passos no plano redentivo de Deus. Alguém pode perguntar, pastor, então nesse período haverá inclusão de livros no cânon, um novo testamento, novo testamento? Não acredito nisso, até porque existe uma clareza muito grande dos desdobramentos que acontecerão. Então, sendo assim, não há necessidade de alguém acrescentar alguma coisa a esse cânon aí, assim eu acredito. Esses apóstolos que viveram nesse período importante da história, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer três coisas. Eles foram capacitados para recordar de modo preciso as palavras, os atos e interpretar essas palavras e atos para gerações futuras. Então eles foram capacitados com uma condição de lembrança, de memória, para recordar de forma precisa tanto os atos e palavras de Jesus e depois fazer uma interpretação, que é basicamente o que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Os evangelhos narram os atos e palavras de Jesus e, de Atos para frente, vai relatar qual é a interpretação, ou seja, o que acontece a partir do que foi dito nos evangelhos, ou seja, a interpretação daqueles atos e daquelas palavras. Por isso que a gente encontra tudo que Jesus fala com seus discípulos durante a sua vida aqui na Terra, tudo que de alguma forma os seus milagres demonstram, tudo que de alguma forma o seu ensinamento demonstra, está interpretado no restante do Novo Testamento. Portanto, não há como desvincular, por exemplo, os escritos de Paulo dos evangelhos. Não há como desvincular os ensinos de Pedro, os escritos de João, dos evangelhos. Os escritos desses homens nas suas cartas são interpretações dos atos e das palavras de Jesus. Por isso você vai encontrar sempre eco. O que Jesus falou tem uma prática do que Jesus falou lá no restante do Novo Testamento, nas epístolas, tanto de Paulo, Pedro, João e dos outros escritores. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos ali, chamada igreja primitiva ou também igreja antiga, durou até o início do século V. A igreja primitiva enxergava os apóstolos como detentores de autoridade parecida com os profetas do Antigo Testamento, para falar e escrever as palavras do próprio Deus. Ou seja, para os homens da igreja antiga, da igreja primitiva, os apóstolos tinham o mesmo peso dos profetas. Para eles, para os homens da igreja primitiva, Pedro, Paulo, Tiago e João falar e escrever, obviamente, tinha o mesmo peso, por exemplo, de Isaías, Jeremias, Davi ou Moisés. Eles estavam colocados na mesma condição. Não havia diferença. Pastor, o que você está afirmando é muito contundente. Sim, e eu tenho provas para isso. Na verdade, eu tenho 3 versículos que vão provar o que eu acabei de falar. O primeiro desses versículos é 2 Pedro 3,2, que diz assim, preste atenção.
Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem são os santos profetas? Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros. Samuel, Moisés era considerado um profeta. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: para que vocês se recordem das palavras que foram ditas anteriormente por esses profetas, agora olha assim, olha o que ele conclui dizendo: bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado por vossos apóstolos. O que Pedro está fazendo aqui? Profetas, né? Você pode pensar em qualquer um deles, Samuel, Moisés, Isaías, Jeremias, como os demais apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, todos eles fazem parte desse grupo, profetas e apóstolos. Ou seja, para a igreja antiga, e Pedro era um homem importante para a igreja antiga respeitava Pedro pela sua proximidade com Cristo, ele mesmo afirmou que os escritos dele, como apóstolo e de outros apóstolos, tinham o peso dos profetas do Antigo Testamento. Mas não para aí. Ele vai incluir aqui alguém muito importante. Olha o que ele diz nesse mesmo capítulo 3 de 2 Pedro. Agora, versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam. Quem que Pedro está se referindo aqui? Paulo. Pedro está dizendo o seguinte: Paulo fala de assuntos que é difícil de entender, e isso não precisa ser nem um grande exegeta, nem um grande hermeneuta, nem um grande estudioso da Bíblia. Basta você abrir as cartas de Paulo e ler que você vai realmente perceber que existem coisas ali que é difícil de entender. Isso é fato. Só que aqui, Pedro acrescenta uma informação. Ele está dizendo o seguinte, que existem instáveis e ignorantes que deturpam o que Paulo fala. E existia naquela época, existiu durante toda a história e existe hoje ainda. Agora, essa informação, o fechamento desse versículo por parte de Pedro é fundamental para o nosso estudo de hoje. Olha o que ele diz. Como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, ele está dizendo que os ignorantes e instáveis deturpam o que Paulo diz, como eles deturpam o resto das escrituras. Ou seja, coloca na mesma altura as escrituras do Antigo Testamento, os 22 livros, os 39 livros que nós temos, o mesmo conteúdo que nós temos de Antigo Testamento, coloca no mesmo peso do que Paulo falou. Paulo e o Antigo Testamento, escrituras. Isso Pedro disse, mais uma vez, Pedro era um homem que tinha um grande respeito da igreja primitiva, exatamente por sua proximidade com o Cristo. Mas não para por aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Agora o próprio Paulo falando dele. Ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo está dizendo o seguinte: se você é espiritual ou profeta, quando eu escrever, você vai reconhecer como mandamento. E aqui mandamento é o mesmo peso dos mandamentos da lei. Ou seja, Paulo está colocando o que ele escreve na mesma altura daquilo que Moisés escreveu. É ou não é contundente o que esses homens acabaram de falar, o que esses versículos mostram? Sendo assim, como a igreja primitiva considerava os escritos dos apóstolos como parte do cânon, a maior parte dos livros do Novo Testamento pertence às escrituras por causa de sua autoria apostólica. Ou seja, eu posso incluir, baseado nesses textos, tudo que os apóstolos escreveram no Novo Testamento como autoria divina, como inspiração divina por causa da sua autoria apostólica. Só que isso deixa de fora alguns livros que não foram escritos por apóstolos. Na verdade, 5 livros. 2 evangelhos, Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, a Epístola de Judas e a Epístola de Hebreus. Bom, quando a gente analisa Marcos, Lucas e Atos, a coisa fica mais tranquila. Por quê? Porque esses escritos foram aceitos porque os seus autores tinham uma proximidade muito grande com os apóstolos. No caso, Pedro, referindo-se a Marcos, e no caso de Paulo, referindo-se aos escritos de Lucas. Na verdade, o Evangelho de Lucas e também
o Atos dos Apóstolos. Aqui vale a pena destacar o seguinte, Marcos, quando você estuda o Evangelho de Marcos, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso na Igreja Nave, quando você estuda o Evangelho de Marcos, você percebe que no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é redigido a partir dos relatos de Pedro. Ou seja, Pedro é o grande homem por trás do Evangelho de Marcos. Por isso podemos dizer que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro. E quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe características de Pedro, né? Aquele cara atropelado que vai fazendo tudo ali, né, na correria. Isso é muito parecido exatamente com o grande apóstolo Pedro, né? E Lucas e Atos, ou seja, Marcos, ok, pela sua proximidade com Pedro. E Lucas e Atos. Bom, Lucas era muito próximo de Paulo. Inclusive, alguns dizem que o Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Marcos, é na verdade o Evangelho de Paulo, porque Lucas, ele escreve a partir de dados coletados por Paulo. E Paulo coletou esses dados de quem? Aqui eu estou falando Paulo e Lucas, os dois juntos, tá? Eles coletaram esses dados de quem? Segundo os estudiosos, de Maria, mãe de Jesus. Então nós temos um evangelho que foi escrito por Lucas, com a ajuda importante de Paulo, com informações de Maria, mãe de Jesus. Não há dúvida de que estamos diante de um evangelho divinamente inspirado. Bom, e Atos? Atos, a própria formatação de Atos já vai mostrar a proximidade de Lucas com Paulo, né? O livro de Atos basicamente narra as aventuras missiológicas de Paulo, né? A partir do capítulo 9 de Atos é para narrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo por toda a terra, por todo o mundo conhecido na época, ou principalmente pelo mundo que Paulo navegou e fez as suas viagens missionárias. Portanto, Atos, sem dúvida nenhuma, pode ser também chamado de Atos de Paulo, porque ali tem muita coisa de Paulo, tem outros apóstolos também, mas tem muita coisa de Paulo. Ou seja, aqui não há dúvida, facilmente nós colocamos esses livros como canônicos, porque a proximidade dos autores, mesmo não sendo apóstolos, é muito próximo dos apóstolos. E Judas? Bom, Judas nós vamos aplicar o mesmo princípio. Se você ler o versículo 1 da carta de Judas, você vai ver que Judas era muito próximo de Tiago. E quem era Tiago? Bom, Tiago não é um dos apóstolos, não é um dos discípulos, mas Tiago é o irmão de Jesus, que provavelmente se converteu após a ressurreição de Jesus e se tornou um homem importante na igreja. Tiago, ele presidiu o primeiro concílio ecumênico, o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Atos 15. Nesse concílio, inclusive, ficou definidas coisas muito importantes para a igreja da época, como, por exemplo, a questão do judaísmo no meio da igreja cristã. Quem presidiu esse concílio? Tiago. Além disso, Tiago escreveu uma epístola, a epístola de Tiago, e ele era muito próximo de Judas, então Judas também nós conseguimos aceitar bem como autoria apostólica. Faltou Hebreus. E aqui realmente há um problema. Eu concordo que nós temos um problema sério com Hebreus, inclusive na academia tem muito questionamento por parte dos liberais, tem muito questionamento por parte dos hereges, tem muito questionamento por parte de pessoas mal intencionadas com relação ao livro de Hebreus. Muitos dizem que ele foi escrito por Paulo, eu não acredito, porque a forma literária de Hebreus é completamente diversa da forma literária dos escritos de Paulo. Os escritos de Paulo têm uma sequência, têm um formato que nós não encontramos no livro de Hebreus. Outros dizem que é Priscila e Áquila, dois discípulos de Paulo, faz mais sentido do que Paulo, mas ainda assim nós não podemos afirmar. Orígenes, no ano de 254, Orígenes foi um grande teólogo da história da igreja, ele fez um estudo, para tentar encontrar o possível autor aí da epístola de Hebreus, e ele chegou a uma conclusão drástica, abre aspas para Orígenes. Quem de fato escreveu a epístola? Só Deus
sabe. Ou seja, nós não vamos poder dizer quem foi o escritor de Hebreus, porque realmente ficou perdido aí na história. Só que desde muito cedo, desde os primeiros dias da igreja, a igreja primitiva aceitou a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, como parte do cânon. E o critério usado foi o que o N. Gruden disse. A igreja antiga sempre utilizou-se de Hebreus como parte do cânon, e eles utilizavam um critério que, para mim, é um critério importante e também é um critério para definir a apostolicidade, é um critério para definir a canonicidade dos escritos do Novo Testamento. Abre aspas então para o N. Gruden. A glória majestosa de Cristo resplandece da carta de Hebreus, de modo tão brilhante que nenhum crente que a leia com sinceridade deve jamais questionar o seu lugar no cânon. Portanto, o N. Gruden afirma que o que levou a igreja primitiva a incluir Hebreus como parte do cânon foi exatamente porque havia um testemunho interior de que o que eles estavam nas mãos ali era realmente um escrito canônico. Diante disso, nós voltamos ao centro da discussão canônica. O que é canônico e quais foram os critérios utilizados para a confirmação do cânon? Ou seja, quais foram os critérios utilizados para receber ou reconhecer ou confirmar. Lembre, não é definir, é confirmar. Olha, eu confirmo que isso aqui é canônico, eu confirmo que isso aqui tem inspiração divina. Será que havia algum critério? Será que eles usaram algum critério específico, preciso? Ou foi assim, o que deu na cabeça? Não, eles usaram um critério sim. Agora, é importante, antes de falar até desse critério, dizer o seguinte. Eu li um artigo essa semana de um homem chamado Michael Gruger, e ele escreveu falando exatamente sobre isso por causa da discussão que nós temos tido nesses últimos dias com relação ao reconhecimento e à confirmação do cânon do Novo Testamento. Ele disse o seguinte, abre aspas aí para Michael Gruger: o cânon escolheu a si mesmo. Ninguém escolheu o que faz parte do cânon ou não. O cânon mesmo escolheu a si mesmo, ele definiu por conta própria, ele tem vida própria para decidir o que é e o que não é canônico. Então, ele diz o seguinte, o cânon escolheu a si mesmo em um processo longo e criterioso. Olha só, essa palavra é mágica, de aceitação da inspiração por parte da igreja. Reconhecimento, confirmação e aceitação, nunca definição. A igreja não tem poder de definir o que é canônico, o que é ou não inspirado por Deus. A igreja tem sim capacidade de reconhecer, a igreja tem capacidade de aceitar e de reconhecer esses escritos como inspirados, mas jamais, em tempo algum, definir o que é ou o que não é canônico. Bom, voltando então à discussão, né? Quais os critérios foram usados na confirmação do cânon do Novo Testamento? O Gruden vai elencar esses fatores. Ele vai dizer o seguinte: endosso apostólico, coerência com os restantes das Escrituras e percepção de um escrito como inspirado por Deus pela esmagadora maioria dos crentes. Ou seja, 3 critérios foram usados para confirmação, aceitação e reconhecimento de um determinado escrito como inspirado por Deus. Apostolicidade, coerência com o restante das Escrituras e um forte testemunho interior. Como Hebreus, né, quem lê sente saltando o espírito ali de suas páginas. Esses critérios somados foram usados por toda a igreja por um período variado da história, em períodos variados da história, para decidir que um escrito era de fato palavra de Deus e digno de ser incluído no cânon. Ou seja, um processo longo e criterioso, usando principalmente esses 3 fatores, foi o processo que se deu o reconhecimento, confirmação e aceitação do cânon das Escrituras do Novo Testamento. Né? Aqui é importante dizer que isso é contrário ao que popularmente se acredita.
por conta de um livro, né, o Código da Vinci, de Dan Brown. Nesse livro, e não só nesse livro, mas a cultura popular diz que foi no Concílio de Nicéia, em 325, e sobre a influência de Constantino que o cânon foi definido. Olha a palavra que eu tenho tanto fugido dela aparecendo aqui. Então, o dito popular, né, a cultura popular, muito influenciada por livros que não tem qualquer interesse ou não tem qualquer compromisso com o cristianismo, como o Código da Vinci, ele estabelece ou ensina ou cria essa cultura de que foi no Concílio de Nicéia em 325 e sobre a influência de Constantino. É fato que Constantino teve papel importante no Concílio de Nicéia, sim, como também teve no Concílio de Constantinopla, para definir doutrinas importantes para a fé cristã, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, ou a doutrina da única natureza de Cristo, né, divina e humana em um só, aliás, a dupla natureza divina em um só ser, no caso, Jesus como plenamente Deus, plenamente homem, foi definido nesses concílios, mas o cânon não foi reconhecido ou aceito em Nicéia 325. Olha só, vamos falar um pouquinho então de como se deu principalmente a parte final aí desse reconhecimento. É importante destacar que isso foi um processo longo, mas vamos lá. O processo de fechamento do cânon foi longo e criterioso. Olha só para você ver quantos fatores foram envolvidos aqui. Atanásio, no ano de 367, já encontra uma inconsistência com o dito popular, que foi em 325. Ou seja, anos depois, nós encontramos uma carta pastoral escrita por Atanásio. Atanásio foi um grande teólogo da Igreja Antiga. Ele é conhecido como o Anão Negro e ele fez parte do Concílio de Constantinopla, que trabalhou para a definição da doutrina da Trindade. Ele foi um lutador incessante, inclusive foi perseguido, foi exilado exatamente por defender a doutrina da Trindade contra inimigos poderosos como Ário, por exemplo, né, um bispo que se levantou contra ele para trazer a doutrina do arianismo, em que Deus Pai era o único Deus, Deus Filho descendia dele, o Espírito Santo como fosse, enfim, não vou entrar nesse ponto, mas Atanásio foi sim um grande teólogo e em 367 ele fez uma carta pastoral e ele escreveu uma lista com os livros que ele reconhecia como divinamente inspirados. Quais livros que eram? Os 27 livros do Novo Testamento. Mais tarde, para ser mais específico, 30 anos mais tarde, no Concílio de Cartago, aí sim, o Concílio de Cartago, já não tínhamos mais participação nenhuma de Constantino, aliás, muito pouco participação do próprio imperador, até porque nesse momento do império estava uma grande bagunça, mas a igreja não. No Concílio de Cartago, o concílio concordou com a lista de Atanásio e aí sim ficou confirmado o que a história da igreja tinha produzido nesse processo longo e criterioso de aceitação da inspiração e canonicidade dos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, só no concílio de Cartago, aí sim a igreja pôde falar, não, nós reconhecemos que aqui temos realmente os 27 livros do Novo Testamento. Interessante que, ao contrário do Antigo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento há concordância entre as várias linhas do cristianismo. Então, os ortodoxos, os romanos e os protestantes, eles concordam que esses 27 livros são canônicos, não devem incluir nenhum e não devem retirar nenhum. Portanto, meus amados irmãos, o que nós podemos dizer do fechamento do cânon do Novo Testamento? O processo de confirmação do cânon do Novo Testamento durou cerca de 4 séculos de história da igreja. Não foi do dia para a noite, não foi pela ação de algum imperador ou etc, etc. Não, foi durante
4 séculos, um processo longo, criterioso, onde vários livros foram sendo retirados, foram sendo rejeitados, exatamente por não obedecer os critérios. Temos livros, inclusive estão disponíveis hoje, se você quiser, você acha eles na internet aí em modelo de PDF, como o Didaquê, por exemplo, como o Pastor de Hermas, livros que durante algum tempo eles fizeram parte ali, mas sempre subjúdice, né? Sempre sobre a análise da igreja, até por fim a igreja considerar eles como fora, exatamente porque eles não obedeciam os critérios que estavam estabelecidos. E esses critérios também não foram estabelecidos assim, olha, temos aqui os critérios, não. Isso é parte da história, é parte da tradição, que durou 4 séculos, 400 anos. Esse período de 400 anos, não foi um período comum. Além disso, além de um período longo, nós temos um período de grande produção teológica. Na verdade, as bases do cristianismo foram produzidas nesse período. Quais são as bases do cristianismo? O que todo cristianismo concorda, seja ele ortodoxo, romano ou protestante. 3 verdades. Primeiro, as verdades sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Todas as 3 linhas do cristianismo concordam sobre a doutrina da Trindade. O Deus que é 3 pessoas, o Deus que é 3 pessoas que são plenamente divinos, o Deus que é 3 pessoas e que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, ainda assim sendo um só Deus. Doutrina da Trindade, ela é base do cristianismo. Foi definido quanto? Foi estudado, chegou-se a essa definição quando? Nesse período. Ou seja, foi o período em que a produção teológica da igreja foi a produção mais apurada. Foi o período da história da igreja em que a produção teológica chegou no seu ápice, exatamente nesse período. Qual outra doutrina foi definida nesse período? A doutrina de Cristo, tanto a sua encarnação, como a sua ressurreição, morte e ressurreição, sua assunção aos céus, a sua plena divindade e plena humanidade em uma só pessoa. Então tudo isso foi definido quando? Nesse período de 400 anos, um período fascinante da história da igreja, um período rico teologicamente. Qual outro conceito? Base do cristianismo, inerrância das Escrituras. Completa autoridade das Escrituras ficou definido quanto? Nesse período. Nós costumamos dizer, os teólogos pós esse período costumam dizer que nós estamos assentados em ombros de gigantes, porque esses homens eram considerados os maiores teólogos da história da igreja, exatamente pela sua capacidade de produzir boa teologia com recursos esparsos, limitados, mostrando exatamente que eram homens que dependiam totalmente de Deus. Além disso, amados, eram homens que estavam acostumados às mais sangrentas perseguições do Império Romano. Então, nós temos 4 séculos de história da igreja, o período de maior produção teológica, mas o período de maior perseguição por parte do Império. Estes homens que reconheceram, estes homens que aceitaram o cânon das Escrituras, que confirmaram o cânon das Escrituras, eram homens que estavam acostumados a ter a sua cabeça ameaçada, a ter a espada no pescoço em todo o tempo para negar o nome de Cristo, e não fizeram. Portanto, não eram homens comuns, não eram o tipo de crentes que nós temos hoje, não. Eram crentes de uma outra linhagem, crentes de uma outra categoria. E esses crentes, eles reconheceram, eles aceitaram e confirmaram os livros divinamente inspirados. Esse processo foi conduzido por homens de várias culturas dentro do Império. Esse é um outro detalhe importante. 4 séculos, um grande período de construção teológica, homens que viviam sobre o medo da morte ou sobre a ameaça da morte por parte do Império Romano em todo o tempo. Além disso, homens de várias culturas. Nós temos dentre esses homens que fizeram parte desse grupo seleto de homens que viveram durante esse período de 4 séculos, nós temos homens germânicos, francos, nós temos homens africanos, nós temos eslavos, nós temos árabes, nós temos homens de várias culturas que participaram desse processo.
que levaram em conta e que acrescentaram a sua própria visão cultural de mundo para reconhecer que estávamos diante de escritos divinamente inspirados e usando critérios muito rígidos. Então, 4 séculos de história da igreja, grande produção teológica, as mais sangrentas perseguições, homens de várias culturas com critérios muito rígidos, como apostolicidade, coerência com as escrituras e uma profunda percepção de sua inspiração para a aprovação desses escritos. Portanto, é maldade, sabe? É no mínimo má intenção no coração dizer que elementos externos, elementos políticos foram definidores do cânon. Isso aí é uma afronta à memória desses homens, é uma afronta ao próprio Deus, é uma afronta à história da igreja afirmar coisas como essa. Nós temos história, nós temos fatos históricos, nós temos muitas provas que vão exatamente contra isso. Além disso, além de toda essa história, nós ainda podemos enumerar 3 pontos que vão complementar essa resposta. Além de tudo isso, eu posso ainda enumerar aqui 3 pontos. Primeiro, Deus é o mais interessado em conduzir o seu povo amado para a sua palavra. Nós vimos semana passada. Deus é o mais interessado em conduzir o seu povo em direção à palavra. Ele mesmo ordena ao seu povo que estude a palavra, que ouça a voz dele. Então, Deus é interessado em manter a palavra, em conduzir a história. Irmãos, Deus é o condutor da história. Você acha que Deus deixaria o seu povo enganado? Você acha que Deus deixaria o seu povo sem experimentar algo que ele tem para o seu povo, que se perdeu por um motivo ou outro? Alguém diz, mas o evangelho de Tomé, você acha que Deus deixaria de permitir que isso fosse incluído se ele não tivesse interesse que fosse reconhecido como canônico? Então, além de tudo que a gente falou, a gente tem o próprio Deus soberano sobre a história. Além disso, nós temos a ação do Espírito Santo confirmando. Ou seja, quando lemos as Escrituras, como lemos a palavra de Deus, nós somos convencidos por Deus de que o que estamos lendo é a sua palavra inspirada. Quando nós nos deparamos com as Escrituras, é isso que a gente percebe. Ao contrário desses outros escritos, faz um teste, leia o Didaquê, leia o Evangelho de Tomé, e se você não vai encontrar nesses livros o mesmo fogo, a mesma presença do Espírito Santo que nós encontramos em outros escritos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quando abrimos a Bíblia, o próprio Espírito trabalha para confirmar que estamos diante da palavra inspirada por Deus, o que não acontece com outros escritos. E o terceiro são os fatos históricos. A história está aí, a arqueologia está aí para comprovar que o que temos em nossas mãos é a palavra inspirada de Deus. Ou seja, a própria história secularizada, ela vai confirmar que o que nós temos em nossas mãos é o cânon das Escrituras. O Wayne Grudem, diante de tudo isso, ele faz uma importante asseveração que eu gostaria de lermos juntos para já irmos finalizando aí essa nossa aula. Olha o que o Wayne Grudem diz. O trabalho da igreja primitiva, isso aqui, amados, é importantíssimo dentro da nossa discussão. Porque, olha o que ele afirma, o trabalho da igreja primitiva não foi de conceder autoridade divina, nem mesmo a autoridade eclesiástica a alguns escritos meramente humanos. O que ele está dizendo é o seguinte, a igreja primitiva não trabalhou para conceder autoridade divina ou eclesiástica a alguns escritos humanos, não. Antes, ele continua dizendo, de reconhecer. Olha, as 2 palavras que eu falei, a igreja não concede, não define a autoridade, ela reconhece as características de autoria divina dos escritos, que já possuíam tal qualidade. Ela reconhece, gente, eu estou diante de diamante aqui.
eu estou diante de tesouro. A igreja faz esse papel de reconhecer que ela está diante de algo divinamente inspirado. Porque o critério primário de canonicidade é a autoridade divina. O primeiro critério para qualquer livro canônico é a sua autoria divina, Deus por trás dela, e não a aprovação humana ou eclesiástica. Então, quando os livros foram reconhecidos, os homens que fizeram isso levaram em conta a autoria divina. Deus estava por trás daqueles ensinos. Portanto, não foi uma deliberação humana, uma escolha humana, de forma alguma. Mas foi sim, um reconhecimento, foi sim um trabalho de reconhecer, de confirmar tal autoria divina. Olhar para os escritos e falar assim, esse escrito contém características divinas. Eu posso reconhecer nele essas características. Bom, podemos concluir então, E eu vou concluir respondendo duas perguntas que nós fizemos no início de nossa aula. A primeira pergunta é: será que o nosso cânon tem livros que não deveria ter? Será que eu tenho ali algum livro contaminado? Não. Não. A resposta é um contundente não. Confiamos nisso simplesmente porque confiamos que Deus não deixaria seu povo enganado por quase 2000 anos, permitindo que os seus filhos acreditassem ser sua palavra, caso não fosse. Essa é uma boa resposta. Tem alguma coisa ali que não deveria estar? Não, porque Deus, o soberano, todo-poderoso, jamais permitiria que o seu povo, as suas ovelhas, tivessem acesso a algo que não era para eles ter, como se fosse palavra de Deus. Permitiria que seu povo fosse enganado. Então, nós não temos livros que não deveriam estar ali. Os que estão ali são exatamente os 66 que Deus assim o queria. Além disso, nós podemos fazer uma segunda pergunta. Mas faltaria algum livro que deveria ter sido incluído? Será que o Evangelho de Tomé, ou de Daquê, ou qualquer um outro desses evangelhos apócrifos que tem por aí, que em muitos casos são até bizarros, assim, surreais, que alguém possa aventar a possibilidade da colocação de algum livro daquele como canônico? Faltaria algum livro? Novamente a resposta é um contundente não. Por quê? Em toda a literatura pseudo-apostólica não encontramos escritos com coerência doutrinária com o restante das escrituras capaz de ser considerado canônico, porque não passa pelo mínimo análise teológica. Ele cai em heresias cruéis, como nós acabamos de ver que os apócrifos do Antigo Testamento caem em heresias que são contundentes e são desclassificatórias. Então por que Tomé não é incluído? Porque tem heresia. Por que outros evangelhos apócrifos não são incluídos? Porque tem heresia. Por isso nós não aceitamos definitivamente esses livros como escritos. E para finalizar, agora para encerrar mesmo, queria contar aí com a sua colaboração aí nos próximos 2 minutos no máximo, eu quero ler com você um texto que está no livro de Apocalipse. E com esse texto de Apocalipse eu encerro a minha aula, tendo a certeza aqui que consegui trazer princípios e estabelecer princípios muito claros para você aqui nesta aula. Então, deixe-me ler esse versículo então para a gente encerrar. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, com esse texto contundente de Apocalipse, nós encerramos. E aqui é interessante porque o último livro da Bíblia, nos seus últimas palavras, faz
uma asseveração, faz uma colocação contundente, afirmando que pessoas terão problemas se tentarem incluir ou retirar qualquer coisa do livro da lei, do livro do Senhor, da palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, é muita coisa. Estude isso com calma, estude isso com destreza, com prudência, mas principalmente com o teu coração cheio, porque você está diante de pérola, de tesouro, você está diante da palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Sendo assim, nós encerramos então a nossa segunda aula da matéria Em Defesa da Bíblia. Na semana que vem, nós vamos falar do Sola Escritura, onde nós vamos tentar estudar um pouco, né, os motivos pelos quais os reformadores estabeleceram esse critério maravilhoso de se apoiar apenas nas Escrituras, tá bom? Fica com Deus,